Shalom a todos, Shalom Brahá, Shalom, paz, plenitude, bênção a todos. Estou aqui nesse feriadão, nessa bela paisagem. Olha essa gente. Se der uma paradinha na internet, é porque aqui até a internet ela trabalha mais devagar, tá, gente? Estou aqui descansando no feriado, né? Longe dos perigos da cidade. E hoje nós vamos falar sobre a Parashá Mishpatim. O que é Parashá, gente? Vocês sempre falam esse negócio de Parashá, eu não sei o que é Parashá. Parashá em hebraico quer dizer porção. Toda semana nós, que estamos em Techuvá, retornando às nossas origens, né? Como servo do Eterno, nós estudamos uma porção semanal. O nome porção semanal é Parashá Hashavua, semanal. E a Parashá da semana passada foi a Parashá Mishpatim, que quer dizer juízos. Mas o que é isso? O que quer dizer isso? Nós temos uma Constituição Nacional, que é o conjunto de leis federais do Brasil. A Constituição, a nossa Constituição é datada de 1988, que vem com as leis antigas e com algumas leis a mais e outras leis renovadas, tá? Foram mexidas em algumas leis. Essas são as leis do Brasil, a Constituição Federal Brasileira. Porém, biblicamente, nós também temos a Constituição. A Constituição, por exemplo, bíblica, tá? É conhecida como Torá. Algumas pessoas conhecem como lei. Ah, mas vocês estão embaixo da lei. Todo mundo está embaixo da lei. Se não é lei bíblica de Deus, é lei brasileira, entendeu? Feita por homem, entendeu? Então, todos nós temos que andar em uma regra, seguindo uma regra, acompanhando aquela regra. Se a gente sair um pouquinho, a gente está infringindo a lei. E quando você sai fora dessa regra, dessa lei, você, aqui no Brasil, quando a lei de homem, você comete crime. Quando é a lei de Deus, a instrução de Deus, você comete pecado. Então, toda vez que você infringe uma lei que está escrito na Constituição de Deus, você está cometendo pecado. Não é crime, é pecado, tá? E também era conhecido como crime na época do Sanhedrin, que era o Sinédrio, que era, digamos que é o nosso fórum, né, bíblico. Existia sim a situação de crime e as pessoas pagavam com que seja uma pombinha, um carneiro, uma ovelha, pagavam com a vida, pagavam com chibatada. Então nós temos a lei do Eterno e temos a lei do homem. A lei do homem é a Constituição brasileira. Você infringiu a lei, por exemplo, você atravessou um sinal vermelho, você toma multa, tá? Não chega a ser um crime, mas você... o que acontece? Dentro da Bíblia nós temos mandamentos, estatutos e juízos, tá? Então, e aqui no Brasil também temos crime, temos infrações. Tem infração que você paga, né? Assim como se você passa no sinal vermelho, você vai pagar uma multa. Agora, se você atravessou um sinal vermelho e você matou uma pessoa, você, além de você se responsabilizar por aquilo que seja em dinheiro, se você for pagar uma multa, como é que é o nome quando não é multa? Notificação? Não, eu não tô lembrando a palavra. Para você não ser preso? Fiança, ou você realmente é preso. Então, nem tudo aqui no Brasil que você infringe é crime, entendeu? Pode ser, você está infringindo lei, mas você não chega a ser um criminoso por isso. E assim como nós temos os Mishpatins, que são os juízos que está na Torá, nos 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, falar em português, Levítico, Números
Deuteronômio, em hebraico, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Quer sentar aqui, amor? Senta aqui comigo. Senta. Faz parte aqui da aula comigo. Ele é muito tímido, gente. Como que pode isso? A paraxá dessa semana, ela está no livro de Êxodo 21, Êxodo, Shemot 21, a partir do versículo 1 ao capítulo 24, até o versículo 24, capítulo 24, versículo 18. Deixa eu falar de novo, ficou tudo bagunçado. Êxodo 21, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 18. Certo? Consegui, aqui mesmo, você me ensinou. Gente, na semana passada foi falado, né, já alguns mandamentos, que foi na paraxá de Jetro, falando sobre Jetro. Foi falado mandamentos para você com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, não tem outros deuses diante de mim, guarda o Shabat, honra seu pai e sua mãe para que prolongue seu dia na terra. Então a gente viu alguns dos mandamentos. Ah, mas são 10 mandamentos. Não. Se você volta lá nas escrituras, você lê, o Eterno ia entregar toda a Torá. Só que quando chegou no 10º, o povo falou bem assim, fala você, Moisés, com o Eterno, com Deus, e você passa pra gente, porque se Deus falar com a gente vai morrer. Olha, mandamentos maiores são conhecidos como Mishpatim. Não existe nas escrituras sagradas aquela questão de pecadinho e pecadão. Um pecado pequeno é igual ao pecado grande. Não. Isso é uma das maiores heresias que se inventaram, tá? Se você ir lá no templo, se você cometesse algum pecado, você poderia ser punido com a morte, com 39 chibatadas mais uma, com uma pombinha, pagando 4 vezes mais, ou pagando 5 vezes mais, entendeu? Então, tem pecados maiores e tem pecados menores, tá? São mandamentos lógicos, com explicação. São aqueles mandamentos, se eles não forem cumpridos, eles vão atingir uma outra pessoa, entendeu? Fala sobre o boi, quando ele mata um outro boi, mas trazendo para os dias atuais, pode ser um cachorro que atacou alguém, que matou alguém, que feriu, entendeu? Sobre não assassinar, não adulterará, entendeu? Então essas coisas são lógicas. E quando a gente vê a questão olho por olho, dente por dente, não é frisando aqui, você furou um olho, você vai ter o seu olho furado. Não, isso não é o apontamento. O apontamento é não cause dano em uma outra pessoa, porque se você causar o dano em outra pessoa, esse dano também vai ser causado em você, entendeu? Os mandamentos maiores são chamados de Mishpatim. Essa é a porção que a gente fala sobre esses mandamentos maiores. E tem também os mandamentos menores, que são chamados de Hukim. São mandamentos que a gente não consegue explicar. Por exemplo, não cozinha um carneiro no leite da sua mãe. É isso aí? Gente, você vai pegar o leite do carneiro, sei lá, o que seja, vai tirar. Aí você vai levar para dentro de casa, lá tem o leite de outras cabras e tal. Aí você vai pegar a carne do carneiro e vai cozinhar ali no leite da mãe. Gente, a cabra não vai saber, ela tá lá no curral, ela não vai saber que você tá usando para cozinhar o filhinho dela. Entendeu? É o que eu penso. Entendeu? Então é um mandamento ilógico. O mandamento da vaca vermelha. Não sei se você já conhece esse mandamento da vaca vermelha. Mas fala sobre quando a pessoa toca no morto, ela fica impura. Aí precisa de um homem puro pegar a vaca vermelha, fazer a xerritá, né? Fazer o sacrifício dela. Nisso que faz o sacrifício dela,
asparge, o sangue e tal, e queima ela toda. Daquele churrasco que eles fizeram, toda a carne, todo o pelo, tudo é queimado e é virado cinza. Aquela cinza se mistura com água e com aquela água se borrifa e é tirada a impureza de um morto. Como que você explica uma coisa dessa? Tampar, quando você mata uma ave, você tem que tampar o sangue dela com terra. Mais outro, quando você vai pegar, tá colhendo ovo, quem tem fazenda, tem sítio, essas coisas assim, a galinha botou ovo, você não pode ir lá e pegar o ovo com ela em cima, você tem que enxotar ela e depois você pega o ovo, assim como filhotes também, entendeu? E você não pega a mãe, você pega só os filhotes, a mãe você deixa embora. E tem também os mandamentos e testemunhos. Os mandamentos e testemunhos são o quê? Por exemplo, o Shabat. Se uma pessoa sabe que você é um servo do Eterno, que você cumpre todos os mandamentos do Eterno, se a pessoa vê você num restaurante no sábado, ou comprando alguma coisa no sábado, ou trabalhando no sábado, você não está dando um testemunho. Se você não está fazendo, cumprindo as festas que o Eterno nos ordenou, a gente não está sendo um testemunho, entendeu? A gente tem que ser testemunho, tá? Então, são esses os conjuntos de regulamentos que a gente tem. Agora, a tradução de Torá, gente, ela não se traduz para lei, tá, gente? Ela se traduz para instrução. A instrução para ensino, o ensino eterno. Vamos lá. 21. Esses são os juízos que apresentará diante deles. Se você adquirir um escravo hebreu, ele deve trabalhar durante 6 anos. Mas no 7º ano, ele será libertado sem pagar nada. Se ele veio solteiro, ele vai sair solteiro. Se ele veio casado, a sua mulher deverá sair com ele. Porém, caso o seu senhor lhe tenha dado uma mulher e ela tiver dado à luz a filhos ou filhas, então a mulher e os seus filhos pertencerão ao seu senhor e ele sairá sozinho. Mesmo assim, se o escravo declarar: amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, por isso eu não desejo ser libertado, o senhor deverá levá-lo diante de Elohim e ali junto à porta ou ao umbral, que se chama mezuzá, seu senhor deverá furar-lhe a orelha com um furador e o homem será escravo dele por toda a vida. Gente, eu entendo esse servo aí de qualquer forma, de alguma forma, né? Que ele teve mulher, ele teve filhos, o Senhor, é melhor que ele então não se envolva com ninguém, mas às vezes ele não tem, né, o livre-arbítrio lá onde ele tá. Lembrando que o escravo hebreu, gente, não é o escravo igual o escravo das nações, não. Ele é um funcionário como um CLT hoje do Brasil, entendeu? Por exemplo, mas 6 anos ele vai ser... se a gente pensa bem, ele vai ser libertado com 6 anos, né? E no mundo aí afora não é libertado nunca. E nem recebe, tá? Aí ele deve furar a orelha dele e todo mundo verá que aquele lá é um escravo da orelha furada. Que ele amou digamos, o Senhor dele mais do que o Eterno, porque o Eterno tirou o povo do Egito para que não fôssemos mais escravos, tá? Você trazendo para um lado mais... que som lindo, som da natureza. Então, você trazendo para um lado mais alegórico, né? Você vê dessa forma, porque o Eterno nos tirou do Egito para não sermos mais escravos de ninguém. Seu senhor será escravo dele por toda a vida. Se um homem... Gente, eu não vou lá agora, porque senão vai demorar muito. Deixa eu ver. Não, vou sim. Fala que eu não ia, mas eu vou. Devarim 15. Deuteronômio 15. 12 e 18. O que foi? Eu acho que o gatinho tá bem ali me vendo, né?
12, 18. Ah, não está aqui. Não está aqui. Mas o que eu queria chegar aqui? Quando eu falo que o escravo hebreu era como se fosse um CLT, quando o escravo sai dali, o dono dele não pode deixar ele sair de mão vazia. Tem que dar dos frutos da sua colheita. O que ele puder dar para aquele escravo recomeçar a vida dele, ele tem que fazer isso. Por isso que lá na época de Jeremias, o povo foi levado cativo, não só por causa disso, mas por causa da idolatria, que foi enorme. Quando o povo estava lá já tinha entrado na terra, o povo não deixou a terra descansar, porque a gente tem o mandamento de 7 anos, passar 7 anos, deixar a terra descansar. Eles não deixaram a terra descansar. E o escravo, quando dava 6 anos, eles inventavam, eles iam lá junto com o pessoal, com os anciãos. 15, 13. 15, 13. Se um israelita... 15, 13. Não. Ah, tá. Ué, mas aqui não tá. 15, 13. Aqui está no original, né? Aqui é a tradução. Ó, seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Deu escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, nosso Deus, tirou de lá. É por isso que estou dando essa ordem a você hoje. Ah, Deuteronômio 15, né? 15, 13, 14. 12, 13, 14, se não me engano. Mas aqui tá Êxodo 21. Ué, ah, tá, entendi. É porque lá tá em Êxodo, né? Também. Entendi. É porque em Deuteronômio tá mais completo. Sim. Explica melhor. Se um homem vender a sua filha como escrava, ela não será libertada como os escravos. Gente, quando a gente lê assim, essa parte, a gente dá um choque, né, de realidade pra gente. Mas, quer reclamar? Reclama com o Eterno. Eu não vou reclamar com o Eterno, vou falar, o Eterno, Senhor, é injusto. Não é injustiça, gente. Foi o Eterno que nos fez e aqui ele não está dando os mandamentos, ele não está dando tudo. Se o homem precisou vender a filha dele como escravo, primeiro ele já está ramelando, ele já está fazendo o que não deve. Porque o Eterno, ele tirou o povo todo do Egito e ali não tinha senhor, não tinha escravo, ali todos eram igual, deu terra para todo mundo. Se ele precisou, é porque as bênçãos do Eterno já não estavam, digamos assim, sobre ele, né? Se o homem vender tudo, gente, que acontece com a gente, desde uma topada na mesa do centro da cozinha, da sala, né? Até uma doença. O Eterno é injusto. A gente que tem que se analisar, ver o que a gente está errando para estar acontecendo algumas coisas com a gente. Você fechou a porta ali, amor? Tá fechado? Se o seu senhor se casar com ela, mas decidir posteriormente que ela não lhe agrada mais, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não é permitido vendê-la a um povo estrangeiro, pois ele a tratou de modo injusto. Ela pode ser resgatada pelo pai dela, né? Claro. Se ele a tiver dado em casamento ao filho, ele deverá tratá-la como filha. Se ele casar com outra mulher, não deve reduzir a quantidade de alimento dela. O natural que todo homem deve suprir a mulher de alimento dela, nem diminuir a quantidade de roupa, nem as frequências dos direitos conjugais. Se ele não conceder esses 3 direitos, ela deverá ser libertada sem ter que pagar nada. Nem o resgate o pai dela não precisa pagar nem o resgate. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe morte, deverá ser executado. É onde eu estava falando.
quando a gente fala de olho por olho, dente por dente, a gente não tem que ficar focado no olho por olho, dente por dente. A gente tem que ficar focado em quê? Em não ser aquela pessoa que vai atacar. Se todo mundo tiver em mente que eu não vou causar dano em outra pessoa, gente, vai ser perfeito, o mundo vai ser perfeito. Se você olha quantas leis, é leis que fala? Tem na Constituição de 88. Aqui, gente, se a gente olha nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é onde está todos os mandamentos, estatutos, juízos, são 613. Agora ele vai olhar ali a quantidade de leis, né, que tem na Constituição do Brasil, só do Brasil, né? Cada país tem a sua Constituição. Mostrou aí? Composto por 250 artigos na sua parte dogmática e 123 artigos no ato das disposições. Não fala o total de emendas, são a Constituição e ele recebeu umas 148 emendas constitucionais e 138 ordinárias. Então são quantos mais ou menos no total? Total de leis agora. Pois é, mas isso aí, entre artigos, emenda, entre mudanças, se eu não me engano, foram quase 7 mil, entendeu? Só aqui no Brasil. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe a morte deve ser executado. Se não foi premeditado, mas um ato de Elohim, então eu designarei um lugar onde ele poderá fugir. Olha só, daí dá para você ver o que eu falo para você. Então, por exemplo, se você deu uma trupicada, se você passou mal, alguma coisa assim, você tem que ver onde que você está errando, onde eu estou errando, entendeu? Eu sempre, se eu escorrego, gente, eu já fico com as anteninhas ligadas. O que está acontecendo? O número supera 790 mil. Nós temos hoje 790 mil leis em vigor no Brasil. Nós temos 790 mil leis em vigor. Mais de 790 mil. É muita coisa, hein? E para você ser um servo do Eterno, você precisa cumprir apenas 613. E nem tudo é necessário que você cumpra, porque alguns é para a terra de Israel, algum é para levita, um é só para homem, outro é só para filho, outro é só para mulher, outro é só para nazireu, outros são só para sacerdotes, entendeu? Olha, quem atacar, presta atenção no que eu tô falando. Quem atacar, isso está em Êxodo 21, 11, 12. Quem atacar uma pessoa e causar-lhe morte deve ser executado. Se não foi premeditado, mais um ato de Elohim. Porque tem umas coisas que acontecem que foi Deus que premeditou. Aquela pessoa ali vai morrer. Entendeu? Um ato de... Por exemplo, tem esse exemplo na própria Torá, fala. Uma pessoa tá lá cortando madeira, aí o cabo do machado caiu, voou e bateu na cabeça de uma pessoa, aquela pessoa morreu. O cara não premeditou aquilo, isso aconteceu, foi digamos, uma tragédia. Mas o que sai dos planos da terra, entendeu? Se não foi premeditado mais um ato de Elohim, então eu designarei um lugar para onde ele poderá fugir. No entanto, se alguém matar deliberadamente uma pessoa após planejar o ato, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar e executá-lo. Isso acontece muito hoje em tráfico de drogas, que as pessoas vão lá, dão um ataque e matam outras pessoas. Acontece geralmente quando casais se separam, o homem quer matar a mulher quer matar o homem, entendeu? Quando sócios, eles premeditam, e a maioria das vezes é por causa de relacionamento, inveja ou dinheiro, tá? Geralmente é isso, a maioria das vezes é o dinheiro. Quem atacar o seu pai ou a sua mãe
Lá em Deuteronômio 19:15 está falando sobre isso. Quem atacar o seu pai e sua mãe deverá ser executado. Quem sequestrar alguém deverá ser executado, independente do fato de a pessoa já ter sido vendida ou ainda permanecer em sua posse. Tipo assim, se ele sequestrou alguém, ele vendeu a pessoa, ele vai ser executado. Se a pessoa estiver na posse dele, ele vai ser executado da mesma forma. Ei, Dani, boa tarde, tudo bom? Shalom. Quem amaldiçoar sua mãe deverá ser executado. Sua mãe ou seu pai deverá ser executado. Se duas pessoas lutarem e uma delas acertar a outra com uma pedra ou com um punho e a parte ferida não morrer, a pessoa que foi ferida não morrer, mas for confinada à sua cama, ela fica doente, né? Caso ela se recupere o suficiente para voltar a andar, mesmo que uma bengala, o atacante será absolvido. Isso, eu acredito que acontece... Não, esse fato aí é uma briga, né? É uma discussão. O atacante será absolvido de qualquer responsabilidade, mas deverá compensá-la por sua perda de tempo e assumir a responsabilidade do seu tratamento até a recuperação seja completa. Isso acontece também um acidente de moto, de carro, entendeu? A pessoa ela tem que compensar a outra pelo esse acidente, não só pela moto, mas pelo tempo que a pessoa ficou de cama sem poder trabalhar. Se uma pessoa bater com severidade em seu escravo ou em sua escrava com um pau e o escravo morrer, essa pessoa deverá ser punida. A menos que o escravo ou a escrava viva por um dia. É o mesmo mandamento para o escravo, homem ou a escrava. Viva por um dia ou 2. Esse caso, a pessoa que bateu não deverá ser punida, pois o escravo é sua propriedade. Se pessoas estiverem brigando e uma delas ferir uma mulher grávida, de modo tão severo que seu filho ainda não nascido morra, ainda que não haja outro dano, deverá ser penalizada. Ela deverá pagar a quantia fixada pelo marido dessa mulher e confirmada pelos juízes. No entanto, se algum outro dano for causado, vocês darão a sentença. Vida é igual a vida. Olho é igual a olho. Dente é igual a dente. Mão é igual a mão. E pé é igual a pé. Queimadura é igual a queimadura. Ferida é igual a ferida. E contusão é igual a contusão. Algumas pessoas tentam apaziguar isso falando que o Eterno não está falando sobre vingança. O Eterno não está falando sobre vingança aqui. O Eterno está falando que se você ferir e a pessoa perder a mão, você vai perder a mão. Se você ferir, a pessoa perder o pé, você vai perder o pé. Se você ferir uma pessoa, a pessoa perder o olho, você vai perder o olho. Se não fosse assim, ele está falando só em questão de comparação. A sua mão é igual à mão de outra pessoa. O seu pé é igual ao pé de outra pessoa. Vocês são iguais perante a lei. Não está falando isso, tá? Mesmo que nós sejamos iguais perante a lei, não é disso que está falando aqui as escrituras. Entendeu? Exatamente, é questão de justiça. Se o próximo versículo, ele responde, ele tira essa dúvida. Queimadura é igual a queimadura. Gente, que comparação é essa? Olho é igual olho, mão é igual queimadura, igual a queimadura. Tá falando que se você queimar alguém, você vai ser queimado, você vai sofrer queimadura também. Ferida é igual ferida, contusão é igual contusão. Se uma pessoa golpear o olho do seu escravo ou de sua escrava e cegá-lo, essa pessoa deverá deixar o escravo ou escrava partir livre, com compensação pelo olho. Para você ter uma noção de como que triste para uma pessoa ter um problema no olho, ou que seja vesgo, ou cego, ou uma pessoa que não tenha dente. É praticamente a alegria da pessoa, ela se esvai, né, com aquela perda, né? Porque ali é como se fosse a vaidade da pessoa, né? Pra você ver como que é sério. Se ele ferir um olho, o escravo não é dele mesmo, digamos assim, ele não pôde bater. Se ferir e ele perdeu um olho ou dente, é a liberdade. Se essa pessoa bater em seu escravo ou em sua escrava e arrancar-lhe um dente, deverá deixar o escravo
ou escrava partir livre, como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifrada um homem ou uma mulher, deverá ser apedrejado e sua carne não será comida, e o dono do boi será absolvido de qualquer responsabilidade. Gente, isso se você traz para os dias atuais, é um cachorro, tá? Tem animais que atacam porcos no meio da rua, entendeu? Bode, entendeu? Isso pode acontecer. Então, para os dias antigos, falavam boi, mas pode trazer para os dias atuais um cão, um cachorro. Entretanto, se o boi já costumava chifrar, e a carne não deverá ser comida, gente, é uma carne trefe, tá? Porque ela foi apedrejada, o sangue dela não saiu, tá? Entretanto, se o boi já costumava chifrar e o dono tiver sido advertido, mas não tiver aprendido de modo que ele acabe por matar um homem ou uma mulher, o boi deverá ser apedrejado e o seu dono deverá ser executado. Contudo, um resgate poderá ser exigido dele, ele pode pagar uma fiança, digamos assim, e a pena de morte será comutado caso ele pague a quantia imposta. Se o boi chifrar um filho ou uma filha, aplica-se a mesma regra. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, seu dono deve dar ao senhor do escravo ou da escrava 340 gramas de prata, e o boi deverá ser apedrejado até a morte. Se alguém remover a cobertura de uma cisterna ou cavar uma cisterna e não cobri-la, e um boi ou um jumento cair nela, o dono da cisterna deverá indenizar o proprietário do animal, e o animal será dele. Gente, a gente vê aí como um animal caiu numa cisterna. Se você traz para os dias atuais, é um parapeito que você não colocou na sua casa de segundo andar, é uma grade que você não colocou na janela e aconteceu, é uma piscina destampada, entendeu? Se o boi de uma pessoa ferir mortalmente o boi de outra pessoa, essas duas pessoas devem vender o boi vivo, dividir o valor da venda, dividiram também o animal morto. No entanto, caso se saiba que o boi já costumava chifrar, mas o dono não confinou, ele deve pagar pelo boi, e o animal morto será dele. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matá-los ou vendê-los, deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for pego enquanto... Peraí. Tem uma parte aqui que eu acho que eu não coloquei. Peraí. Deixa eu ver. Se o ladrão for pego enquanto arrombava uma casa e for ferido e morrer, não se trata de assassinato. Mas, no decorrer da noite, se você dormiu, acordou, no outro dia você for procurar a pessoa e matá-la, aí é assassinato, porque você planejou. A menos que isso ocorra após o nascer do sol. Nesse caso, trata-se de assassinato. O ladrão deve restituir o que roubou. Caso ele não possua nada, deverá ser vendido para indenizar o roubo. Se o que ele roubou foi encontrado vivo em sua posse, ele deve pagar em dobro. Não importa se é boi, jumento ou ovelha. Se ele... Voltando aqui, para ficar mais claro. Voltando aqui. Ó. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matá-los ou vendê-los, se matar ou vender eles, ele vai pagar, porque não tem como o dono reaver, ele vai pagar 4 ovelhas por uma ovelha e 5 bois por um boi. Agora, se ele não matou ainda, se ele não vendeu,
Aí ele vai pagar o dobro. Eu acho que ele tinha que pagar 5 também, mas o Eterno é justo. Em todo momento ele sabe o que ele fez. Ele se alastrou e foi para a plantação e se perdeu a plantação. Se ele botou o fogo e o fogo foi para a plantação. Se deu algum bicho na plantação dele e foi para a plantação. Voltou, vê se voltou aí. Vamos lá, gente. Eu não sei onde foi que parou. Mas a internet aqui é bem lenta. Não, foi por agora. Uhum. Quando você viu, tinha acabado de cair. Em todo caso de disputa sobre propriedade de boi, de jumento, ovelha, roupa, de qualquer bem perdido, quando uma pessoa diz isso... Pausou aí, eu acho. Isso é meu, as duas partes devem comparecer diante de Elohim. E a parte que Elohim condenar deverá pagar a outra. Então, eles iriam até o sacerdote fazer a pergunta. A presença do Eterno era muito forte naquela época. Entendeu? Se a pessoa errava, o Eterno fulminava ela ali. Se ela mentisse, o Eterno falava. Foi desse jeito com Acã, na história de Josué, entendeu? Então, o Eterno falava: a perda será coberta pelo preço do aluguel. Gente, desculpa, a internet está muito fraca aqui, a gente está no interior. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e dormir com ela, ele deverá pagar pelo dote, e ela será sua mulher. Entretanto, quando o pai da virgem caso o pai da virgem se recusa a dá-la ao homem, ele deverá pagar a soma equivalente ao dote das virgens. O cara vai ter que pagar de qualquer forma, ele vai ter que pagar. Por quê que ele vai ter que pagar? Ele seduziu, não se faz isso, se pede a mão da menina, ele paga o dote, entendeu? E pega. Só que no caso ali, ele seduziu ela, ele levou ela pra cama sem casamento, sem nada. Então, o pai não deixou, ele vai pegar o dote e depois ela vai casar com outro e vai pegar outro dote ainda. Pra esse cara deixar de ser engraçadinho. Gente, a internet tá muito ruim. Você não deve permitir que uma feiticeira viva. Ah, mas então o feiticeiro ele pode viver. Não. É porque naquela época, os maiores tipos de idolatria, de videntes, essas coisas eram feitas por mulheres, tá? Quem mantiver relações sexual com o animal deverá ser executado. Tanto o homem quanto a mulher, tá, gente? Quem oferecer sacrifício a qualquer outro deus, além de Adonai, e Yod-He Vav-He, tá aqui o tetragrama, deve ser completamente destruído. Você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Mais uma vez, a gente voltando aqui a falar do que a gente passa, né, devido ao judaísmo tradicional, não aceitar pessoas novas. Eles falam que pessoas que não nasceram em Israel, que não é filho de mãe judia, não precisa guardar o sábado, não precisa guardar a Torá. Agora, se você pega lá em Isaías 36, o Eterno fala bem assim: não diga ao estrangeiro, ao eunuco, que ele quer guardar o sábado, quer cumprir os meus mandamentos. Não diga que eu cortei ele da minha lei. Aqueles que se apegar, o estrangeiro e o eunuco, que se apegar à minha aliança, guardar o meu Shabat, eu darei um nome... barulho. Eu darei um nome dentro dos meus muros maior do que o de filhos e filhas, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, assim, o Eterno fala bem assim: não trate nem oprima o estrangeiro. E muitas vezes a gente vê o judaísmo tradicional fazendo isso com os estrangeiros, com o guer que quer vir, que quer comer comida apropriada, que quer guardar os sábados, entendeu? Tá um negócio assim complicado, mas só o Eterno mesmo que vai colocar a mão nisso. É o cachorro? É gato? Deve ser boi. Boi aqui? Eles passam aí atrás, né? Gente, ó, nós estamos no meio do mato. Eles
Próximo. Falar rapidinho aqui pra internet não dar o problema de novo. Você não deve tratar mal a viúva nem o órfão. Gente, às vezes a pessoa fala bem assim, eu trabalho na obra de Deus, eu trabalho para Deus. A pessoa vai lá, limpa a igreja 1, 2 vezes na semana, trabalha na obra de Deus. Ou a pessoa vai, cuidado que tem formiga aí, tá? Ou a pessoa vai e canta lá na igreja, tá trabalhando na obra de Deus. Ou às vezes a pessoa fica lá na portaria de uma igreja, trabalha na obra de Deus. Gente, a obra de Deus é esse aqui, ó. Não trate mal a viúva nem o órfão. Não é só tratar mal, porque a gente vai ver mais pra frente falando, você tem que cuidar das viúvas, do órfão e dos necessitados. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é difícil a gente saber quem é órfão e quem é necessitado. Quem é órfão, quem é necessitado, não, desculpa. Quem é o necessitado? Porque hoje em dia tem pessoas, por causa dessas ajudas que o governo dá, tem muitas pessoas que não querem nem trabalhar. Outro dia, eu vi um vídeo de um rapaz oferecendo emprego para um rapaz. Ele, não, mas eu vou perder minha Bolsa Família. Aí o cara foi e falou bem assim, não, eu tô te oferecendo um serviço de R$2.000 e você não precisa perder seu Bolsa Família. Eu só preciso de uma pessoa para trabalhar para mim e você continua ganhando seu Bolsa Família. Em vez de você receber 600, você vai receber 2.600. O cara quase bateu nele. Não, eu não quero. Quem falou que eu quero serviço? Entendeu? Então essa pessoa não é um necessitado. Entendeu? É muito difícil hoje em dia a gente trabalhar nessa causa. Mas a gente pode procurar um orfanato, tá? Um asilo, uma casa de pessoas idosas, para a gente fazer a obra, porque a gente não pode deixar essas pessoas desamparadas. A viúva, o órfão, tá? Se você os tratar mal, gente, a gente está no capítulo 22, versículo 22. Se você tratar mal de modo que eles clamarem a mim, com certeza eu ouvirei o clamor. É o que, amor? É? Você não deve enganar nem oprimir o estrangeiro que vive entre vocês, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. 2 vezes já falando, tá? Você não deve tratar mal a viúva nem o órfão. Em um capítulo falando 2 vezes. Tá repetindo. Quando o Eterno repete uma coisa, o Eterno não tem Alzheimer, não. Igual a gente tem, não. Ele tá dando um ênfase. Entendeu? Às vezes, a gente dá um lapso de memória. Nossa, você acabou de falar isso. E a gente tá falando de novo. O Eterno, não. Quando ele chama a atenção, fala 2 coisas, ainda mais no capítulo só, é porque ele quer te chamar a atenção para isso. É uma coisa que você não deve fazer mesmo. Se você tratar mal de modo que ele for e eles clamarem a mim, com certeza eu ouvirei o clamor. Versículo 23. Minha ira se acenderá e eu matarei a espada. Suas mulheres serão viúvas e seus filhos ficarão sem o pai. Se você emprestar o dinheiro, medida sob medida, sabe? Se você tratar mal a viúva e o órfão, olha aqui, o que o Eterno vai fazer? Minha ira se acenderá e eu matarei a espada você. E sua mulher será viúva e os seus filhos ficarão sem o pai. Gente, e tem uma questão ainda na questão bíblica. Shalom, Johnny. Na questão bíblica antiga, por exemplo, se uma mulher, o homem ia para a guerra, ou o homem saía para fazer trabalhava de mercador, se ele não voltasse, ninguém descobria, o corpo dele sumiu, e não teve nem corpo, a mulher dele, ela não podia nem se casar com uma outra pessoa, porque ele não teve o divórcio e não tinha ninguém para ajudá-la. Então, a viúva dele, para aquela mulher, digamos, que ele amava tanto, e o filho que ele amava tanto, vão ficar em uma situação bem complicada. Por isso que o Eterno fala, para você não maltratar uma viúva nem um órfão. Então, não trate mal, não destrate. Faça por eles. Se você emprestar o dinheiro para algum pobre dentre o meu povo, porque o Eterno ele bota uma ênfase muito, muito grande dentre o meu povo,
Mas quando você não faz parte do povo do Eterno, por exemplo, eu não nasci em Israel, eu não tenho pai judeu nem mãe judia, não sei ainda sobre a minha ancestralidade. Mas eu me acheguei ao povo. Isaías 56 fala: te darei um nome dentro dos meus muros melhor do que os dos filhos e filhas. Os que não têm que cumprir, que o Eterno não deu a Torá diretamente para eles, mas que chega ao povo de Israel através da aliança, o nome vai ser muito melhor do que o nome de filhos e filhas. Eu não vou querer um nome desse? É claro que eu quero. Se você emprestar dinheiro para um pobre dentre o meu povo, não deverá lidar como faria um agiota, um credor. Você não deve cobrar-lhe juros de uma outra pessoa. Você deve de um outro povo, de uma pessoa que não serve ao Eterno, que não cumpre os mandamentos do Eterno, que não é seu irmão na fé. Se você tomar o casaco do seu próximo como garantia, deverá restituí-lo até o pôr do sol. Pois se trata de sua única roupa. Ele precisa dela para cobrir o corpo. O que mais ele possui com que cobrir. Se ele não tiver outra coisa para se cobrir, vai ser só aquela mesmo. Além disso, se ele reclamar a mim, eu ouvirei, pois sou compassivo. Você não deve amaldiçoar Elohim e não deve amaldiçoar o príncipe do seu povo. Gente, quem é o príncipe do nosso povo hoje em dia? Fala, senhor Kleber. Quem é o príncipe do nosso povo? Fala alto, porque eu tenho no som aqui. Hã? Ah, você não sabe, tá fingindo que não sabe. Quem é o príncipe do nosso povo? Quem é a mais alta autoridade hoje? Do nosso povo? Não, do Brasil. Ah, tá. O Lula, ué. Não Você pode. Tá falando do nós que servimos o Eterno, amor. Não, já tá falando. Não amaldiçoar Elohim. Não deve amaldiçoar um príncipe de seu povo. Então, gente, o Luiz Inácio Lula da Silva, a gente não pode amaldiçoá-lo. Nem falar mal dele. Nem. Que é Lashon Hará. É difícil, né? Oh, Deus, nos ajude. A gente não deve nem se meter nessa discussão aí. A gente pode brigar pela causa, brigar contra a esquerda, ou brigar contra a direita, ou brigar... A gente tem que brigar porque diretamente você fala, aquele fulano... A gente não pode, porque a gente está indo contra a Torá do Eterno, contra a instrução do Eterno. Mas é tenso, hein? É melhor você expor quem você prefere do que falar mal. Mas é difícil. Chega a situação que chega a ser complicado, né? Você não deve adiar a oferta da sua colheita de grãos, azeite de oliva, vinho. Dê-me o primogênito de seus filhos. Você... Não entendi. Já tá praguejado? É complicado, menino. Não é fácil não, tá? O nosso eu, a nossa raiva, às vezes fala muito mais alto. Mas que a gente deve fazer, a gente não deve fazer. Entendeu? Igual naquela época, tava aquela briga contra... Aquela época não, até hoje, né? Briga de Lula contra Bolsonaro. A gente não pode falar mal. A sua oferta. Você colheu a sua oferta, vai lá e entrega. O dízimo dos primogênitos, vai lá e entrega. Porque se você não entrega, gente, o dízimo, daqui a pouco vem uma praga e vai matar o dízimo e os outros que nasceram, entendeu? É assim que o Eterno age. É dessa forma. Faça o mesmo com seus bois e sua ovelha. A cria deve permanecer com a mãe por 7 dias. E no 8º dia você... Dê-me o primogênito de seus filhos. Gente, quando fala dê-me o primogênito de seus filhos, ele não está falando para sacrificar o primogênito de seus filhos, não. Existe um ritual chamado Pion Rabem, que é o Pidion Rabem, que é o resgate do primogênito. Você ia lá no 8º dia fazer o resgate do primogênito. Para quem estuda os escritos do Nazareno, você vai ver lá, se eu não me engano, em Lucas, Mateus também tem, em Lucas também tem, falando sobre Maria, que Maria levou
Yeshua, Jesus, para fazer o resgate dele, entendeu? E o nome dele foi dado no 8º dia também. Então, assim, como Jesus era judeu, Maria era judia, eles cumpriam as escrituras. É o resgate do primogênito. Quando você não faz isso, Deus pode vir e tomar aquele primogênito, entendeu? Ninguém deixava de cumprir esse tipo de coisa, ninguém deixava. Faz o mesmo com o seu boi, já boi, ovelha, você sacrificava, dava o primogênito. Agora, se era um jumento, você não sacrifica jumento. Jumento não pode ser sacrificado. Não pode ser oferta. Deus não aceita a oferta de animais impuros. Então, você dava uma cria do carneiro. Ele vai estar falando aqui. Faça o mesmo com seus bois e sua ovelha. A cria deve permanecer com a mãe por 7 dias. No 8º dia, você dará a mim. Vocês devem... Eu não sei se vocês sabem, antigamente, quando uma mulher ela dava à luz, eles não recebiam visita até o 8º dia. A gente não entende o porquê, mas a gente vai olhando assim, a nossa cultura é muito judaizante. Por exemplo, até por uma parte ruim, que é antissemita, né? Fala bem assim, que judiação. Judiação é uma palavra que a pessoa fala bem assim, que judiação, não sei o quê. Mas tá falando contra os judeus. Ou então quando fala bem assim, fulano vai tomar banho, nem é sábado. Por quê? Porque no sábado, especialmente no sábado, eles tomavam banho, tá? Porque para receber o sábado. O sábado eles costumavam comer melhor comida, melhor roupa, porque era uma festa, entendeu? Vocês devem ser meu povo especialmente separado. Portanto, não come carne despedaçada por animais selvagens no campo. Em vez disso, lancem aos cães. Isso tudo, gente, é uma instrução. Tudo que eu tô falando aqui é uma instrução. Então, você vai contando. 613 menos todas essas que eu falei hoje, vai diminuindo. Não sustente ouvindo boatos. Não coloque tuas mãos com o ímpio para produzir um testemunho violento, injusto. Eles estão batendo num cara porque o cara tá falando ali que o cara estuprou fulano. Não, pega o cara e leva lá nas autoridades, leva na delegacia, entendeu? Às vezes nem era. E olha que isso acontece. Não coloque tuas mãos com o ímpio para produzir testemunho violento. Não seja seguidor da multidão para o mal. Não responda sobre uma discussão. Contenda para perverter a justiça, seguindo a multidão para distorcer a justiça. Nem sempre onde está a maioria é onde está o que é correto. Às vezes tem uma multidão seguindo o que é errado. E muitas das vezes tem uma multidão seguindo o que é errado. Tem uma influência aí no Instagram que ela tem 58 milhões de seguidores. Só você falar quais são as obras boas dela e você tá vendo uma multidão, 58 milhões de gente seguindo uma influenciadora que não faz nada para a população, para as pessoas, o bem nenhum. Nenhum órfão, uma inclinação para isso. Até na época de escola, quando eu via que uma pessoa era uma pessoa mais oprimida, eu me agarrava àquela pessoa. Entendeu? Porque eu sentia dó, porque... Então, assim, eu queria tomar conta daquela pessoa pra aquela pessoa... A internet tá ruim, tá caindo, tá, gente? Então, eu queria que aquela pessoa ali tomava conta daquela pessoa ali o tempo todo. Não deixava ninguém fazer mal àquela pessoa, entendeu? Então, eu tenho uma inclinação pra poder defender pobre, fraco, oprimido, essas coisas assim. Mas isso não é certo. O pobre, ele não vai estar certo porque ele é pobre. E o rico também, ele não vai estar certo porque ele é rico. E a gente tem a tendência de achar porque o cara é rico, porque o cara ele mora numa cobertura, porque o cara ele tem um poste, o cara ele Deus está do lado dele, entendeu? Muito pelo contrário, a gente vê um monte de vezes o Eterno falando que ele ama os pobres, entendeu? Então, e muitas das vezes a pessoa é bem sucedida pelas mãos do Eterno, que o Eterno está abençoando. E muitas vezes a pessoa é bem sucedida pelas mãos do Eterno, que seja para um lado, que seja pelo outro, porque Nabucodonosor ele foi bem sucedido para
para Babilônia castigar Israel. Ciro foi bem sucedido para Babilônia, para a Síria, para a Pérsia, castigar Israel, entendeu? Então Israel errava, vinha o Eterno, fazia uma pessoa ser bem sucedida para poder castigar o povo. Entendeu? Nem sempre você ser bem sucedido quer dizer que isso é bom, porque depois, do mesmo jeito que Deus exaltou aquela pessoa, ele jogou no chão. E um pobre não será favorecido na disputa. Se você se deparar com um boi ou um jumento perdido do seu inimigo, deve devolver. Gente, como é que a gente ouvia quando a gente era criança? Perdeu. Nossa, eu sou ótima, Fran. Deu, tá dado. Não, perdeu, tá perdido. Quem perdeu é relaxado, como é que é? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Não existe isso, gente. Não existe isso. Pode ser o que for. Vou falar uma coisa que aconteceu uma vez. Não tô aqui pregando santidade, nada. Sou santa, não. Eu sou uma bosta de pessoa. Eu tenho que melhorar muito, entendeu? Eu tenho que melhorar. E por mais que eu melhore, eu tenho que melhorar mais, porque não é nada do que o Eterno faz por mim, que o Eterno faz muito por mim. Então eu preciso ser muito, e não tão pouco como sou. Mas uma vez eu tava entrando num elevador e tinha um dinheiro ali. Tinha um dinheiro, gente, eu tô na roça, tá? Tinha um dinheiro caído ali com um clipe e com uma conta de banco. Não tinha nome, com uma conta de banco. Aquele dinheiro tava ali no clipe com a conta de banco. E eu achei, era coisa de R$200, 270, não lembro quanto que era. Eu entrei em contato com a minha gerente e falei com ela que eu tinha achado. A minha gerente, que era do mesmo banco meu, a minha mesmo banco. A minha gerente falou que não poderia me passar os dados daquela conta, procurou o dono da conta e falou, aí ela passou o meu telefone para a pessoa me ligar. Aí o rapaz era um motoboy que ia fazer, como é que era? Existia office boy, né? Nem sei se existe mais. Office boy, aquelas pessoas que iam na empresa para fazer pagamento, para levar malote, essas coisas assim. Aí esse menino me ligou e foi lá em casa pegar. Eu não me lembro dele ter falado obrigada, tá? Mas a minha obrigação eu fiz. Esse negócio de perdeu, como é que é o nome? Achado não é roubado. Então, gente, deleta isso. O Eterno tá falando aqui, ó, o boi, o jumento do seu inimigo. Pode ser o seu inimigo, gente. Se ele tiver perdido, deve devolver-lhe o animal. Gente, entenda, você tá na estrada, tá o boi do seu inimigo. Ele não tá com o seu inimigo, só tá o boi. Só quem sabe que tá ali é você, o boi e Deus. Se você não faz, quem tá ali sabendo de tudo, quem vai te julgar é só Deus, gente, não é mais ninguém, tá? Caso veja o jumento pertencente a alguém que o odeia, fazendo sobre uma carga muito pesada, jazendo sobre uma carga muito pesada, ele caiu com a carga em cima. Não passe largo, ajude a se livrar dela. Não, tipo assim, ajude a carga dele caiu, vai lá e ajude o seu inimigo. Olha, e isso, gente, vocês não têm noção que diferença faz. Porque nunca mais aquele homem vai olhar para aquela pessoa e falar bem, e querer atazanar a vida dela. Ele vai ser grato pro resto da vida. Porque tem pessoas que não é grato de jeito nenhum. Por mais que você pode morrer por ela, que ela não vai ser grata, tá? Aí não adianta. Mas a sua parte você tem que fazer. Não distorça o juízo. Pela tua pobreza na disputa, mantenha longe da fraude e não cause a morte do inocente e do justo, pois eu não justificarei o ímpio. Não receba suborno, pois o suborno cega a quem tem visão clara e subverte a causa do justo. Gente, o suborno nem sempre, olha, eu vou te dar R$100 para você aprovar isso aqui para mim. Nem sempre o suborno é isso. Às vezes um presentinho que ele levou para você, entendeu? Às vezes um elogio que ele tá fazendo a você, tá te subornando e você
Não tá percebendo. Também puxando saco. Puxa saco, é. Não oprima o estrangeiro, gente. De novo, não oprima o estrangeiro. Pois vocês sabem como o estrangeiro se sente. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Gente, eu ouvi dizer que ia chegar uma época que os judeus iam esquecer da Torá. Assim, qualquer semelhança, né, é mera coincidência. As pessoas não veem isso. Mas, um adendo, isso aqui no Brasil. Em Israel a gente não vê as pessoas com esse preconceito contra os novos convertidos, tá? Em Israel, você tá no muro, você tá no cótem, você vai em sinagoga, ninguém fica te olhando torto, até mesmo porque as pessoas estão ali fazendo suas orações, cantando, louvando. Eles não estão reparando quem está do lado, se a pessoa está olhando torto, se a pessoa não está olhando torto. As pessoas não estão reparando realmente. Não olha. Ó, pra ter uma ideia, as únicas pessoas que olharam pra gente torto assim foi os árabes. Que a gente foi em bairro árabe, assim, e eles olhavam assim porque meu esposo, Kleber, ele não tava de kippah. Então, quem não usa kippah, digamos que é árabe. Eles pensavam que era um árabe e um judeu casados, entendeu? Então, eles faziam tipo... A gente passava, eles ficavam assim, ó, mais idosos, né? Mas todo mundo olhava, ficava tipo assim. Tipo, misturando as raças, judeu com árabe, entendeu? Mas os judeus mesmo, eu não vi hora nenhuma tipo de preconceito. Não vi, de jeito nenhum. E tô pra dizer mais, a gente entrou dentro de sinagoga ortodoxa, ninguém ficou perguntando nada, entendeu? Nada. Mas o brasileiro é um bicho complicado, né? Conversa com o brasileiro, pra quem mora aqui no Brasil, conversa com o brasileiro que tá na Itália, na Espanha, na Grécia, em Portugal, morando lá. Aí você fala bem assim, eu quero ir morar aí. Conversa pra você ver quais os conselhos que eles vão te dar. Nenhum vai falar bem assim, ou melhor, não vou julgar não, entre 1000, um vai falar, vem que aqui você vai se dar bem, se você gostar de trabalhar, se você meter as caras, você vai pra cima mesmo. Nenhum brasileiro, ele tem um negócio que ele não quer ver ninguém bem, sabe? Então o brasileiro convertido que ou o ortodoxo mesmo, de qualquer forma ele teve que se converter, né? Ele quando ele chega, vai pro povo de Israel, até mesmo nem convertido, ele já, quando vê um novo convertido, ele quer botar para baixo, entendeu? Semeie na tua terra e faça colheita durante 6 anos. No entanto, no 7º ano, deixa descansar e sem cultivá-la, para que os pobres dentro do seu povo possam comer, e o que eles deixarem seja comido pelos animais do campo. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Gente, por um desses motivos foi o motivo da situação que o povo foi para o cativeiro babilônico. Ele não deixou a terra descansar por, se eu não me engano, 400 anos. Eu não me lembro se foi 400 anos. Eu sei que 70 anos o povo ficou cativo na Babilônia porque eles não deixou a terra descansar. Trabalhe durante 6 dias, mas descanse no 7º dia, para que seu boi e jumento possam descansar, e o filho de seu escravo estrangeiro revigorem-se. Gente, nem o seu boi, tá? Nem o seu boi, nem o seu jumento. Preste atenção para tudo o que disse a você. Não invoque o nome de outros deuses, nem permita que ele passe pelos seus lábios. Então, gente, não permita que passe pelos seus lábios. Às vezes, quando a gente está dando um estudo, alguma coisa assim, às vezes a gente precisa falar do nome de outros deuses. Até mesmo para que outras pessoas saibam de quem a gente está falando. Mas tenta não falar. Aqui no Brasil a gente tem um costume de falar, Nossa Senhora de não sei o que, Nossa Senhora não sei o que. Então a gente não deve nem falar. Quando a pessoa fala bem assim, xinga o capiroto,
Nem isso a gente deve falar, porque tem pessoas que endeusa o capiroto. É isso que eu ia falar, que às vezes a pessoa fala, mas não é Deus, é um santo. A partir do momento que você bota ele como uma entidade santa, uma entidade divina, e adora ele, ora por ele, faz até oferendas e ofertas, você está colocando ele como um Deus. É Deus, ué. Se você pega uma pedrinha aqui e bota ela no seu bolso e acha que ela tem poder de alguma coisa, você está botando ela como Deus. Não, e tem o satanista, digamos assim, eles adoram Satã, entendeu? Sim. Então você fala, não, mas eu não estou falando de nenhum Deus. Não, tá falando sim. Então a gente tem que trabalhar para esse nome nem sair. Igual a gente fala, tem essas divindades das religiões afro... aquela lá do mar, já que eu tô falando que não é pra falar, eu prefiro não falar. Que tem um vestidão azul e tal, entendeu? Então, eu falo bem assim, porque foi feriado lá na Bahia, de não sei o que e tal. Então é melhor que não passe o nome desse pra nossa boca. Faça-me uma festa 3 vezes ao ano. Esses aqui são as festas de testemunhos, o Eterno mandando. Guarde a festa da Matizá. Gente, uma coisa é a festa da Páscoa, tá? A festa da Matizá é uma festa totalmente diferente. Ah, mas o judaísmo em geral cumpre a festa, faz no mesmo dia. Não tá certo. Tudo que eu tô passando aqui para vocês é Bíblia, não é rabínico, tá? Eu quando for rabínico eu vou falar, tá no Talmud, a lei oral fala assim, tal. Mas tudo que eu tô falando aqui é direto da Torá. Onde tem religião, gente, por mais que doa falar isso, religião, todas as religiões foi algo, não é algo natural. Onde tem religião, não é natural. Natural é a Torá do Eterno e ele não escolheu nenhuma religião, ele não nos deu religião. A partir do que você fez uma religião, tem um líder que seja tal, não sai do primórdios da Torá. Então tudo que eu tô falando aqui é Torá. Não é a festa da Páscoa, do Pêssar, não é no mesmo dia, tá? Guarde a festa da Matizá. Durante 7 dias, como eu ordenei a você, coma Matizá no tempo determinado, no mês de Aviv. Aviv quer dizer primavera. A primavera em Israel é entre março e abril, tá? Pois nesse mês vocês deixaram o Egito. Ninguém deve aparecer diante de mim de mãos vazias. É porque é na época da colheita. Então você leva a colheita, né, o dízimo dos seus frutos, a oferta dos seus frutos. A seguir, a festa da colheita, as primícias de seu trabalho árduo no campo. E por último, a festa da colheita, no fim do ano, quando vocês escolherem dos campos o resultado de todo o seu trabalho árduo. Então, todas as 3 festas que o Eterno escolheu, ele está falando da bênção que ele te deu. Em Aviv, né, que é a festa da Páscoa, que é no dia 14 de Aviv. A Páscoa, né, é o memorial. A festa da Matizá é a Páscoa. É a Páscoa. A festa da Matizá é a data solene que o Eterno escolheu, que é no dia 15 de Aviv. No dia 14 é a Páscoa, no dia 15 é a festa da Matizá. As pessoas confundem e fazem uma festa só. Não é uma festa só, tá? Aí, 50 dias depois, tem a festa de Pentecoste. Vocês conhecem como Pentecoste, mas é Shavuot, que já é outra colheita, que é a colheita do... se eu não me engano, a festa da Matizá é colhido o trigo. Na festa do homem de Shavuot é colhido milho e grãos. E na festa de Sukkot é colhido as uvas, tá? Não ofereça o sangue do meu sacrifício 3 vezes por ano. Todos os seus homens comparecerão diante de mim, do Senhor Adonai. Os homens, as mulheres não. Poderiam ir, sim, mas o mandamento é para os homens. Não ofereça o sangue no leite de sua mãe. Envio um mensageiro à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que eu preparei. Isso, gente, a gente não pode esquecer que Vierra El Ramacon
Axé, Haki, Notim. Então ele está falando aqui, quando a gente fala mensageiro, tá? A mesma palavra no hebraico para anjo é mensageiro, tá? Então aqui ele pode ser, eu acredito que não seja um homem, eu acredito que tenha sido um anjo realmente. Preste atenção a eles, ao anjo, e ouça o que ele disser, e não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum erro de sua parte, porque o meu nome se encontra nele. Alguém errava, ele passava e falava, toma, morreu. Toma. Não é não? Você acha que era assim? Eu também acho. No entanto, se ouvir o que ele disser e fizer tudo que eu digo a você, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Quando o meu mensageiro seguir à sua frente e levar ao Emorreu, ao Iteu, o Perizeu, o Quenaneu, os Iveus, Jebuseus, darei cabo deles. Não adore seus deuses e nem lhe sirva nem siga as suas práticas. Em vez disso, destrua por completo, despedace suas colunas. Sirva a Adonai seu Elohim, e ele abençoará o seu alimento e a sua água. Removerei as doenças de seu meio. Em sua terra as mulheres não abortarão, nem serão estéreis, e você viverá a plenitude de sua vida, a shalom da sua vida. Enviarei o meu terror à sua frente, causando confusão em todos os povos de quem você se aproximar, e farei todos os seus inimigos lhe darem as costas. Mandarei vespões à sua frente para expulsar o Iveu, o Quenaneu e o Hiteu. O Hiteu é o Urias, né? Marido de Betseba. Eu não expulsarei das suas vistas em apenas um ano. Isso poderá tornar a terra desolada e os animais selvagens seriam demasiados para você. Como que vocês iam dar conta desse tanto de animal? Então vai ser meade, pouco a pouco. Expulsá-lo-ei da sua frente, de modo gradual, até que o seu número tenha crescido, vocês tenham crescido, né? E você possa tomar posse da terra. Estabelecerei os seus limites desde o mar de Suf até o mar dos filisteus. E desde o deserto estabelecerei os seus limites, desde o mar de Suf até o mar dos filisteus. Gente, o Eterno está falando aqui, o mar dos filisteus. O mar do filisteu é o mar de Gaza. Então, quando existe, fala Palestina de mar a mar, não existe. É Israel de mar a mar, tá? Desde o deserto até o rio Eufrates, pois eu entregarei os habitantes da terra em sua mão, e você os expulsará de sua frente. Não faça aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não devem viver em sua terra, de modo que farão pecar contra mim, seduzindo-o a servir os seus deuses. Gente, se você ler ali o livro de Yehoshua, quando Yehoshua estava tomando, né, a terra, muitos não expulsaram. Estou tentando lembrar agora. Se eu não me engano, Manassés não expulsou. Efraim, eu acho que não expulsou, não tenho certeza. Naftali, eu acho que não expulsou todos os moradores. Deixaram eles ficar ali, pagando imposto para eles. Mas, gente, não tem jeito. Você tem que cortar na raiz, porque foi por causa disso que o povo voltou tão rápido. O povo se idolatrou. O povo não idolatrava antes. Entendeu? O povo estava no Egito. O povo não era casado com o Eterno. Foi feito uma ketubá. Isso aí é uma ketubá. Isso aí é uma certidão de casamento. Isso que a gente está lendo aqui, ó. Porque a gente leu no estudo passado que
o povo falou bem assim, tudo que o Eterno falar, nós faremos. Ali ele assinou o contrato. A partir dali foi povo do Eterno. Foi esposa do Eterno. Entendeu? Aí se misturou com outras pessoas. Aí quando você se mistura, não tem jeito, cara. Você começa a adorar outros deuses. Eles não devem viver em sua terra, de modo que farão pecar contra mim, seduzindo-o a servir outros deuses. Adonai disse a Moshe, suba. Gente, o que acontece? Aqui a gente pega direto do hebraico, tá? Deixa eu só aqui. Viel Moshe. Tá certo. Eu ia falar que pode ser que um anjo falou para Moshe. Porque como que Adonai disse a Moshe, suba a Adonai. Ele pode falar, suba a mim, né? Ele tá falando na terceira pessoa. Subam a Adonai. Você, Aharon, Nadav, Avihu e 70... Eleazar e Itamar não tava aqui, né? Você, Aharon, Nadav e Avihu e 70 dos líderes de Israel. E prostrem-se à distância. Por isso que você ser íntimo do Eterno, quanto mais íntimo você é, mais ele te cobra. Eleazar e Itamar não estava aqui, ó, quando subiu. Entendeu? Não estava aqui. Mas como Nadav e Avihu estava, quando ele ofereceu fogo estranho, ele não aceitou. Eu acredito que sim. Porque na ordem, né, quando você faz a chamada, geralmente é Nadav, Avihu, Eleazar e Itamar. Do primogênito, né? Uhum. Então, então Moshe se você, Aharon, Nadav, Avihu e os 70 líderes de Israel, próximos à distância. Os 70 foi aqueles que Moisés levantou lá quando o Jetro falou, você precisa de pessoas, líderes, entendeu? Enquanto Moshe se aproxima sozinho de Adonai, os outros não deverá se aproximar e o povo não o deverá acompanhar. Moshe foi e contou ao povo tudo que Adonai dissera, incluindo todas as regras, e o povo respondeu com a sua voz, obedeceremos a cada palavra dita por Adonai. Moshe escreveu todas as palavras de Adonai, levantou-se de manhã cedo. Aqui está falando da Torá, ó. Aqui está falando da própria Torá, Lekatuv. Moshe escreveu todas as palavras de Adonai. Eu acho que ele fazia, né, o diário todos os dias. Levantou-se de manhã cedo, construiu um altar na base da montanha e levantou 12 grandes pedras para representarem as 12 tribos de Israel. Ele enviou os jovens do povo de Israel para apresentarem ofertas queimadas e sacrificarem bois como oferta de paz a Adonai. Moshe pegou metade do sangue e colocou em bacias e a outra parte do sangue aspergiu em direção do altar. Você pega aqui, ó, o sangue está na bacia e asperge, né, o sangue na direção do altar. Moshe pegou metade do sangue e colocou em bacias e a outra parte do sangue aspergiu na direção do altar. Então ele pegou o livro da aliança e leu, em forma que todo o povo ouvisse, e eles responderam, tudo que Adonai falou faremos e obedeceremos. Tudo que ele escreveu, ele deixou lá, falou para o povo falou bem assim, ó, faremos e obedeceremos. Moshe pegou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse, esse é o sangue da aliança que Adonai fez com você, de acordo com essas palavras. Aqui era o casamento. Moshe, Aharon, Nadav, Avihu e os 70 líderes subiram. E eles viram Elohim de Israel. Sob seus pés estava algo semelhante ao pavimento de pedra de safira, tão brilhante quanto o próprio céu. Ele não estendeu a mão contra esses notáveis de Israel, ao contrário, eles viram Elohim, mesmo enquanto comiam e bebiam. Adonai disse a Moshe, suba até a mim na montanha e permaneça lá. Eu darei você as tábuas de pedra com a Torá e as mitzvot que escrevi nela, para que você possa ensiná-las.
Moshe levantou-se também, e Yehoshua, seu ajudante, e Moshe subiu a montanha de Elohim. Ele disse aos líderes: permaneçam aqui para nós, até o nosso retorno. Eis que Aharon e Ur estão com vocês. Quem tiver algum problema, deverá dirigir-se a eles. Aharon e Ur eram os responsáveis, né? Pelo acampamento. Eles iriam ficar com o povo no acampamento. Moshe subiu a montanha e a nuvem cobriu. A glória de Adonai permaneceu sobre o monte Sinai, e uma nuvem cobriu durante 6 dias, mas no 7º dia ele chamou Moshe desde a nuvem. A glória de Adonai parecia... A gente não sabe aqui se esse dia era um Shabat, né? Eu acredito que não era Shabat, era o 7º dia depois que Moshe estava lá. A glória de Adonai parecia ao povo como um fogo assolador no cume da montanha. Moshe entrou na nuvem e subiu a montanha. Ele permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. Gente, e assim se finda a Parashá Mishpatim. Se eu tiver tempo, amanhã eu acredito que eu não terei. E a internet aqui tá muito ruim, é melhor fazer desde casa, né? Aí a gente vai para a próxima Parashá, que é a Parashá Terumá. Agradeço a todos que ficou aqui. Quem puder curtir, compartilhar. Torá é o caminho. Torá com um H no final, tá? É o caminho. Quem puder seguir lá, tá? Eu agradeço. Ivarei Adonai Vesmerer, e aí Adonai Panabeleha, Virunei, que Adonai Panabeleha, veio assim, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom, Lalatov, Liritraot. Já saiu aí, não? Só